Você que trabalha com serviços ou produtos digitais, sabe o quão importante é a psicologia para o sucesso do seu trabalho? Hoje a gente vai estar falando sobre um livro que nos ajuda a utilizar a psicologia para melhorar fluxos, tomar decisões de design e bem mais. Esse livro é o Leis da Psicologia Aplicadas ao UX, ou Laws of UX, né, se você quiser usar o nome original. E é um livro essencial para qualquer um que é UX, Product Designer e até mesmo desenvolvedores, Product Managers. É um dos melhores livros que eu já li da área e eu vou estar contando aqui um pouco mais sobre o livro aqui para vocês. O autor desse livro, John Yablonsky, ele é um Product Designer de Detroit e ele levou muito a sério o escreva um livro que você queria ler, né? Porque é exatamente o caso do Laws of UX. Ele se encontrou num projeto que tinha uma oportunidade imensa de crescimento para ele, porém não tinha muitos dados, então ele foi atrás da psicologia para justificar suas decisões, né, no fluxo e no design do projeto. E o resultado disso foi um livro que virou referência para todo mundo que trabalha na parte de produto. E esse livro tem 12 tópicos e eu vou estar falando aqui, comentando 5 para vocês. Espero que vocês aprendam e depois queiram ler também o livro. Eu já fiz minha tarefa de casa aqui, já li ele, estou aqui contando para vocês. E já adianto que é um dos melhores livros que eu já li na área. Lei de Jacob. Os usuários passam a maioria do tempo em outros sites e preferem que o seu funcione da mesma maneira que todos os outros sites que já conhecem. A lei de Jacob é totalmente sobre reduzir o atrito. Mas com que intuito a gente vai reduzir esse atrito e como? O intuito é simples. A gente quer que o usuário gaste o mínimo de energia mental possível tentando descobrir sobre como operar a interface e mais energia mental no objetivo do site em si, né? Ou seja, se o seu site tem o objetivo de vender o produto, é melhor que o usuário passe mais tempo comprando o produto do que descobrindo onde está a navbar, que geralmente está no topo, está no lado, né, uma navbar vertical aqui. Ou o seu site, em vez de um site, é um slideshow e o usuário fica procurando onde está a informação, onde está o botão de comprar, né? É exatamente sobre isso, reduzir esse energia mental, né, que o usuário gasta tentando aprender a interface e mais executando a tarefa, né? E isso não é uma desculpa para todo site parecer o mesmo, tá? É só para realmente levar em consideração se vale mesmo a pena sair aqui um pouco do padrão. Lei de Hick. O tempo necessário para tomar uma decisão aumenta com o número e a complexidade das opções disponíveis. Nosso cérebro, ele se cansa. No começo de qualquer atividade, ele tem uma capacidade de processamento, digamos assim, gigante e ele vai perdendo com o tempo. Então, o que é que a gente pode seguir a partir da lei de Hick? Basicamente, quebrar a complexidade, qualquer processo complexo que a gente tem, em diferentes partes e introduzindo a complexidade aos poucos. Nós temos aí um exemplo do Slack, né? O aplicativo, como se fosse um Discord, né, para comunicação, onde quando você acessa o aplicativo, ele vai introduzindo a complexidade aos poucos. Ele tem um Slackbot, se não me engano, que vai te guiando e te treinando em um ambiente seguro, assim, um ambiente com pouquíssimas opções, e depois ele libera as outras funcionalidades, né, que podem, assim, no começo, quando você não está acostumado, serem bem confusas. Um exemplo legal que ele cita no livro é exatamente sobre os controles das Smart TVs, né? Não sei se você lembra, mas antigamente os controles da TV eram um caos, né? Assim, tinham a grande maioria dos botões você nunca utilizava. E os controles da Smart TV agora só tem realmente os botões que interessam, né? Então, basicamente, as setas de navegação, ok, voltar e subir e abaixar o volume. Regra do pico final. As pessoas julgam uma experiência em grande parte, baseadas em como se sentiram no ponto mais alto e ao final, em vez de na soma total ou média de cada momento da experiência. A regra do pico final deixa bem claro que nós temos que tomar muito cuidado com as experiências negativas, porque nos lembramos bem mais das experiências negativas do que as positivas. É de bastante importância que a gente termine com uma experiência boa, né? Que o final seja bom, porque o final sempre é bem lembrado, assim como nos pontos altos. Mesmo que a experiência tenha sido não tão boa, um final menos doloroso pode salvar bastante a memória do usuário sobre aquele processo, né? Então, com isso a gente percebe que mapear a jornada do usuário é chave para que nós podemos melhorar o fluxo do aplicativo, assim,
trabalhar não só nos pontos negativos, mas também melhorar a experiência nos pontos altos e no final, né, do processo. E sempre manter os insights ali, realmente entender o usuário, o que é que o usuário pensa naquele certo momento, né? Seja no ponto alto ou no ponto baixo. O caso citado aí pelo autor no livro é bastante legal. Ele cita um estudo que a Uber fez para melhorar as suas taxas de cancelamento. Antigamente tinha um ponto muito ruim na experiência do aplicativo da Uber, que era quando exatamente o motorista estava se deslocando para buscar o usuário. A tela basicamente não dava todas as informações que dá hoje, né? Não dava nenhum feedback, então muitos usuários acabavam cancelando as corridas nesse momento. Qual foi a solução? Eles foram bem transparentes com o usuário e mostraram exatamente tudo que estava acontecendo no processo, seja com a animação do carro chegando até o usuário, até mesmo com entregar nome do motorista, avaliação, e assim eles reduziram drasticamente o número de cancelamentos. O autor também cita o humor, né, como se comunicam algumas empresas quando o usuário passa por situações que sejam frustrantes, né, como uma página, né, o erro do 404, né, uma página não encontrada, e algumas empresas têm uma abordagem bem interessante, trabalhando com um pouco de humor, né, e chamando o usuário de volta para tentar outra, ou seja, achar outra página ou tentar outro serviço. Efeito von Richthofen. Quando vários objetos semelhantes estão presentes, é mais provável que aquele que se difere dos demais seja lembrado. A gente pode lembrar bastante dos pacotes de assinatura, né? Seja de streamings ou qualquer outro serviço de assinatura, quando tem aqueles bundles, né? Os pacotes de preço, e tem um que é supostamente o melhor custo-benefício, né? Em retorno que você ganha, que ele está destacado com luzes ou um formato diferente ou até mesmo uma cor diferente, né? Limiar de Doherty. A produtividade aumenta quando o computador e seu usuário interagem em um ritmo até 400 milissegundos, que garante que nenhuma das partes precisa esperar pela outra. Com isso, o autor deixa bem claro que se seu produto demorar para responder ao usuário, ele vai abandonar provavelmente sua página, ele vai sair, né? Então, a gente pode usar truques como uma barra de progressão, adicionar esses efeitos como o de processar ou de máquina de escrever, pode até passar um sentimento de confiança para o usuário, mesmo quando o processo em si leva bem menos tempo, certo? Como exemplo, o ChatGPT, ele processa bem mais rápido do que o efeito que ele está escrevendo, né? Mas, obviamente, se ele entregasse tudo assim de uma vez, alguns usuários poderiam ficar um pouco desconfiados, né, sobre a qualidade da informação. E esses mais truques, como o da barra de progressão, melhoram assim a experiência do usuário em geral. É isso, espero que tenham gostado do vídeo. Usem como referência também esses aprendizados, essas leis da psicologia. Acessem o site deles. Não sei se tem uma versão em português, mas em inglês com certeza vocês conseguem traduzir aí. Dá para perceber que essas leis da psicologia, né, esses tópicos, eles não são mandatórios, né, não é uma obrigação você segui-los, mas eles são uma boa guideline para daí você desenvolver a sua ideia, né, se basear, ter uma boa estrutura. E é isso, eu estou pretendendo trazer mais esse tipo de vídeo. Deixem um feedback de vocês aí também, se possível se inscrevam. E é esse tipo de conteúdo que eu quero trazer mais aqui pro canal.